Curso técnico em transações imobiliárias. Teoria geral dos contratos, parte 1. Vamos iniciar a nossa aula abordando o tema Teoria Geral dos Contratos. Teoria Geral dos Contratos. Contrato é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, cuja finalidade é criar, regular, modificar ou extinguir um vínculo jurídico temporário e patrimonial entre as pessoas que o celebram. O contrato tem uma função social, pois dele decorre a circulação de riqueza e pode ser considerado uma convecção, que é um acordo de duas ou mais pessoas com finalidade jurídica, que cria uma obrigação. Ou seja, tecnicamente, o contrato é um negócio jurídico bilateral que cria obrigação. Ele está diretamente ligado com as funções desempenhadas pelo corretor de imóveis, visto que é pelos diversos tipos de contrato, compra e venda, aluguel, permuta, que o cliente, por intervenção e auxílio do corretor, irá celebrar um acordo de vontades, ou seja, um acordo conforme a vontade das partes, vendedor e comprador. Agora vamos falar sobre a definição das partes do contrato. Definição das partes. O contrato deve apresentar a qualificação das partes envolvidas, de forma que possam ser individualizadas e encontradas em seus respectivos domicílios. Deve também especificar o objeto do acordo, que pode ser um serviço, uma coisa móvel ou imóvel, a entrega de algum valor. Além disso, o vínculo que une os contratantes também deve ser detalhado. De acordo com o artigo 108 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Capaz é aquela pessoa que pode exercer pessoalmente seus direitos e responder por suas obrigações. Na formalização dos contratos, as partes comprovam a capacidade de direito e a capacidade de fato pela certidão de nascimento ou documento de identidade. Porém, excepcionalmente, algumas pessoas são consideradas incapazes pela lei, que as proíbe de exercer pessoalmente todos ou alguns atos jurídicos, em decorrência de não apresentar os requisitos indispensáveis para tal. A incapacidade divide-se em absoluta ou relativa. O absolutamente incapaz deve necessariamente estar representado por seus pais ou por um representante. O relativamente incapaz deve necessariamente estar assistido por seus pais ou assistente. O curetelado é representado por seu curador, que deverá apresentar o termo judicial de nomeação. E o tutelado é representado pelo tutor, que deverá apresentar o respectivo termo de nomeação da tutela para que o instrumento possa ser válido. As partes contratantes também podem ser pessoas jurídicas, desde que devidamente representada pelos respectivos sócios, gerentes e outros. Documentação necessária para aferir legitimidade das partes e idoneidade do objeto. Além da capacidade das partes, o contrato também deve apresentar um objeto lícito, que não traga desabono às partes contratantes e à sociedade. Mas o que é contrato ilícito? É todo aquele cuja causa contrária aos bons costumes ou à ordem pública é proibida por lei. Classificação dos contratos. Veremos como os contratos podem ser classificados de acordo com o Código Civil vigente. Contrato típico e atípico. O contrato típico é aquele que tem um regramento específico prescrito no ordenamento jurídico, regulamentado pelo Código Civil, como, por exemplo, o contrato de doação, contrato de compra e venda. O contrato atípico são negócios bilaterais cujo perfil não se amolda a qualquer das espécies contratuais prescritas pelo sistema jurídico, ou seja, são celebrados livremente nos princípios da autonomia privada, muitas vezes reunindo elementos de vários contratos para a formação de um negócio bilateral novo. Contrato bilateral e unilateral. Os negócios jurídicos podem ser unilaterais, como o testamento e a promessa de recompensa, ou bilaterais, como o contrato de empréstimo, contrato de compra e venda. Os contratos unilaterais se caracterizam por acarretar dever de prestação para apenas um dos contratantes. Típico exemplo é o testamento. Já os contratos bilaterais são os que impõem às partes obrigações e direitos recíprocos.
Por conseguinte, as partes passam a acumular concomitantemente a função de credor e devedor uma das outras, o que tipicamente acontece no contrato de compra e venda. Contrato oneroso e contrato gratuito. A doutrina conceitua o contrato gratuito como aquele que se contrapõe ao contrato oneroso, pelo fato de que, nos contratos gratuitos, somente uma das partes se obriga, enquanto a outra apenas se beneficia. Um exemplo disso é a doação. Ao contrário, em virtude do contrato oneroso, ambas as partes oferem vantagens recíprocas. Apenas os contratos onerosos, ou seja, aqueles em que cada uma das partes esperam prestar recíproco atributivo de vantagens específicas de parte a parte, contém o caráter fundamental da vida comercial, relacionado com a troca e a especulação. Contrato paritário e de adesão. O contrato paritário é aquele em que ambas as partes, de comum acordo, fixam as regras do contrato. Um exemplo é um contrato de prestação de serviço de manutenção de condomínio. Contrato de adesão é aquele em que as cláusulas são fixadas unilateralmente por um dos contratantes e aceitas em massa pelo outro, que nada destas podem reclamar. Temos um exemplo, um contrato de abertura de conta em um banco, que já vem impresso, não permitindo alteração por parte do cliente ou do gerente. Contrato instantâneo e trato sucessivo. O contrato instantâneo é aquele que se consuma em apenas um ato, assemelhado ao diferido. Só que nesse ato é futuro. Um exemplo disso é a compra e a venda à vista. O trato sucessivo é aquele que vai se realizando em partes, como, por exemplo, temos a prestação de serviço. Contrato individual e coletivo. O contrato individual diz respeito ao interesse de apenas uma pessoa. Por exemplo, na compra e venda, pode uma pessoa contratar outra. O contrato coletivo representa uma gama de pessoas, uma coletividade. Por exemplo, as convenções coletivas de classe de trabalhadores. Contratos solenes e não solenes. Contratos solenes têm forma a ser respeitada. Por exemplo, escritura pública na alienação de imóvel, testamento. Contrato não solene não obedece a qualquer forma legal. Por exemplo, comodato e contrato de locação.